a 9. Lucas 19, versículos de 1 a 9. Amém. E assim diz a palavra do Senhor. Amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este homem era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ouviu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos ali, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse aos pobres, metade dos meus... Disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te bendizemos. Glória a Deus. Senhor, nós te engrandecemos, Senhor Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, nós te adoramos, Senhor Deus, porque Tu vives, Senhor Deus, vive e reina em nosso meio, porque o Senhor tem nos sustentado de pé, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Senhor, nós te adoramos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Senhor, nós te adoramos, Senhor Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, e suplicamos a Ti para que o Senhor fale, Senhor Deus, aos nossos corações, e que nós não venhamos sair daqui, Senhor Deus, da Tua casa, da mesma forma, Senhor Deus, em que nós entramos, mas que nós venhamos ter hoje uma experiência com o Senhor, assim, Senhor Deus, como teve Zaqueu, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor Deus, e suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse texto, ele nos fala do chamado de Zaqueu. Esse texto nos fala de salvação. Nos fala do dia em que Zaqueu, ele teve uma experiência com o Senhor. O dia que Zaqueu, ele teve um encontro com o Senhor. E hoje não vai ser diferente. Hoje, se você abrir o seu coração, você também vai ter um encontro com o Senhor. Assim como Zaqueu teve um encontro com o Senhor naquele dia. Aquele dia era o dia em que Zaqueu, ele tinha um encontro marcado com o Senhor. Zaqueu, ele sabia que o Senhor Jesus, ele passaria ali naquele local. E por isso Zaqueu, ele correu para aquele local, porque Zaqueu, ele queria ter uma experiência com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que todos foram eleitos por Deus Pai para a salvação. Um dia, o Senhor nos elegeu. O Senhor nos elegeu desde a eternidade. Desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor, Ele havia nos elegido. O apóstolo Pedro, ele fala na sua carta: eleitos segundo a presciência do Pai. Deus Pai, Ele nos elegeu desde a eternidade para a salvação. E não foi diferente aqui com Zaqueu. Zaqueu também, ele foi eleito por Deus Pai. E aquele dia era o dia que Zaqueu teria ali uma experiência com o Senhor. O homem, ele nasce debaixo de uma eleição. E durante, na caminhada, na sua existência, o homem, ele recebe o chamado. O chamado, ele vem de Deus Filho. O chamado
vem de Jesus. Amém. O Senhor Deus Pai, Ele elege, e o Deus Filho, o Senhor Jesus, Ele chama. Zaqueu naquele dia, ele recebeu o seu chamado. Glória a Deus. E por isso que Zaqueu ele estava ali naquele momento. Zaqueu, ele tinha ali aquele dia marcado para ter uma experiência com o Senhor. E quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era um homem que ele não era bem visto ali pelo povo. Zaqueu, ele trabalhava ali para o Império Romano, cobrando impostos dos próprios judeus. O Império Romano cobrava X de imposto. E Zaqueu, ele colocava 2 vezes além daquele X. E assim Zaqueu, ele se enriquecia. A palavra do Senhor diz, faz questão de relatar que Zaqueu, ele era um homem rico. Zaqueu, ele era um homem rico, mas faltava alguma coisa para Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem rico, mas Zaqueu, ele era um homem triste. Ele era um homem amargo, porque Zaqueu se dava muito bem ali com a sua parentela. Zaqueu não tinha comunhão com o povo, mas Zaqueu, ele sabia que Jesus passaria ali em Jericó. E Jesus, ele passaria mesmo ali em Jericó. E Zaqueu, ele decidiu. Zaqueu, ele tomou uma posição, ele tomou uma decisão. Eu quero conhecer esse Jesus. Porque até então Zaqueu, ele não conhecia esse Jesus. Zaqueu ouvia falar desse Jesus, né, que operava milagres, que curava, que salvava. Mas Zaqueu, ele não conhecia. Zaqueu, ele tinha tudo na vida dele ali, de bens materiais. Mas Zaqueu, ele tinha um coração vazio. E Zaqueu, ele queria conhecer esse Jesus que todos falavam. E Zaqueu, ele correu adiante e subiu num sicômoro. Ele subiu numa figueira brava. A figueira brava é uma árvore que produz frutos amargos, frutos não comestíveis. A figueira brava, quando era assim a época assim do final de verão, no alto daqueles galhos nasciam muitos frutos. E Zaqueu, ele subira naquela figueira brava. Mas havia um propósito, porque Zaqueu subiria naquela figueira brava. Tudo tem um propósito na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é profética. Tudo aponta para o Senhor Jesus. Zaqueu, ele subiu naquela figueira brava. E naquela época, os pastores ali da Judéia, os pastores de Tecoá, eles sempre subiam nas figueiras bravas. Eles também cultivavam sicômoros, eles cultivavam figueiras bravas. Mas por que será que os pastores cultivavam sicômoros, cultivavam figueiras bravas, se os frutos não eram comestíveis? Mas eles tinham um método de trazer o doce para aqueles filhos. O profeta Amós, ele era também um cultivador das figueiras bravas. Aqueles pastores, para alimentar o seu rebanho, porque eles usavam aqueles figos para alimentar o seu rebanho, eles iam até os altos das figueiras, se arriscando, subiam e não temiam, para chegar até aos frutos, aqueles frutos que eram amargos. E ali, aqueles pastores perfuravam ali os frutos, ou fariam uma pequena incisão naqueles frutos, e injetavam naqueles frutos um óleo, injetava naqueles frutos um óleo ou um azeite. E durante o processo de amadurecimento daqueles frutos, o próprio fruto, a própria fruta, ela ia ali recebendo aquele óleo, e aquele óleo, ele ia transformando todo o amargor daquele fruto em doçura, em pura doçura, uma doçura que causava, que deixava ali aqueles frutos deliciosos
para alimentar ali aqueles animais, alimentar ali o rebanho daqueles pastores. E aqui nós podemos ver que a palavra do Senhor, ela é verdadeiramente profética. A palavra do Senhor é verdadeiramente profética para nos alimentar, para alimentar a alma do homem. O Senhor Jesus, ele um dia, ele subiu no madeiro, para que fosse injetado em nossos corações, os corações duros, os corações amargos, o seu azeite, o azeite que é o próprio Espírito Santo, para que viesse adoçar a nossa alma, para que viesse adoçar a nossa vida. O Senhor Jesus, ele subiu no madeiro para nos dar a doçura do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, essa alegria que jorra para a salvação. O Senhor Jesus, ele não mediu esforços, assim como aqueles pastores ali da Judéia, assim como os pastores ali de Tecoá, não mediam esforços subindo naquela figueira brava, aquela figueira que dava figos amargos, figos não comestíveis, para injetar ali o seu óleo, para deixar os figos doces, para alimentar ali o seu rebanho. O Senhor Jesus, ele também, ele é o pastor das nossas vidas. É o pastor que não mede esforços também para injetar em nossos corações o seu óleo, o seu azeite, o seu Espírito Santo, para que nós venhamos ter vida, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Nós somos eleitos desde a eternidade. O Senhor Jesus, ele nos chama, mas o Senhor Jesus, ele ainda nos dá um livre-arbítrio. Após o chamado do Senhor Jesus, nós ainda temos o livre-arbítrio de aceitar, caminhar com o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ou dizer não. Nós temos o livre-arbítrio para dizer: eis-me aqui, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, ou não, porque o desejo do Senhor é que nós venhamos a servir a Ele por amor. O Senhor, ele não nos obriga a servi-lo. O Senhor, ele não nos obriga a sermos ovelhas do seu aprisco. Mas nós, por amor ao Senhor, nós abrimos os nossos corações e hoje nós estamos aqui louvando, adorando o Senhor, porque nós sabemos que nós temos um pastor, o pastor de Israel, o nosso pastor que vive, que reina entre nós. Nós sabemos que nós estamos seguros, protegidos no aprisco onde o nosso pastor, ele não dorme, onde o nosso pastor, ele não pestaneja. O nosso pastor, que é o Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite, porque hoje também, assim como Jesus passou ali em Jericó, assim como era dia de salvação ali em Jericó, hoje também é dia de salvação aqui neste lugar, na casa do Senhor, porque o Senhor Jesus, o pastor das nossas almas, ele também está passando aqui nessa noite. E hoje você também que está nos assistindo, você que ainda vai nos assistir, você também tem um encontro com o Senhor, tem um encontro com esse pastor, com o pastor ali da Judéia, com o pastor ali de Tecoá, o pastor de Israel, o nosso pastor celestial. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu, quando ele subiu ali naquele sicômoro bravo, naquela figueira brava, naquele sicômoro, não foi à toa. Por que o Senhor Jesus, ele encontrou Zaqueu justo ali naquele sicômoro, naquela figueira brava? Porque Zaqueu, naquele dia, ele era o próprio sicômoro, ele era a própria figueira brava. Zaqueu, ele estava ali com seu coração
amargo, com seu coração entristecido. Zaqueu era um homem infeliz, mas o Senhor Jesus, ele passou naquele dia para trazer ali alegria para Zaqueu, para trazer ali a alegria do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, ele pode alegrar os nossos corações. Só o Senhor Jesus, ele tem poder para batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Só esse azeite dado pelo Senhor Jesus nos traz a dádiva da glória. Glória a Deus. E quando o Espírito Santo começa a agir no coração do homem, ali se inicia o processo de salvação. Glórias a Jesus. Deus elege, Jesus chama. E o Senhor Jesus hoje ele está te chamando. Assim como ele chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele desceu imediatamente com alegria. Imediatamente Zaqueu desceu com alegria e foi ter com o Senhor Jesus. E Zaqueu, e a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele disse que se ele tivesse defraudado alguém, ele devolveria tudo quadriplicado. Ali já estava uma confissão de Zaqueu. Zaqueu ali, ele confessou ao Senhor Jesus que realmente ele defraudava, que realmente ele roubava ali o seu próprio povo. E a partir do momento que Zaqueu desceu daquele sicômoro, daquela figueira brava, e foi ali ter um encontro com o Senhor, e que ele confessou ali seus pecados, era o azeite que já tinha entrado ali no seu coração, e já jorrava ali o Espírito Santo. Ali Zaqueu, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ali Zaqueu, ele teve uma experiência com o Senhor Jesus. Ali houve a experiência que Zaqueu buscava. Zaqueu, ele teve a experiência com o Senhor. E cada um de nós temos uma experiência com o Senhor. Eu tive a minha experiência com o Senhor. Cada um aqui teve uma experiência com o Senhor. E você já teve a sua experiência com o Senhor? O Senhor Jesus, ele quer derramar desse óleo, desse azeite, que é o Espírito Santo, no seu coração. E a partir desse momento, inicia ali o processo de salvação. Glória a Deus, aleluia. A partir desse momento, toda a acidez, toda a amargura, toda a tristeza, tudo aquilo que o mundo tem trazido para o seu coração, será substituído pelo azeite, pelo Espírito Santo, que é alegria, que é doçura, uma alegria que jorrará tão somente para a salvação. E Zaqueu, naquele dia, ele subiu naquele sicômoro, porque ele tinha um encontro com o Senhor. Zaqueu, ele era rico, mas ele não conhecia o Senhor. Não importa se você é rico, mas se você não tem o Senhor, você é o maior dos miseráveis, porque o Senhor, ele é tudo em nossas vidas. E nós hoje glorificamos ao Senhor pelo encontro que nós tivemos com o Senhor, pela experiência que nós tivemos com o Senhor, porque cada um tem a sua experiência com o Senhor. A experiência é individual, cada um tem a sua experiência diferente com o Senhor. E hoje, o Senhor Jesus, assim como ele passou ali em Jericó, o Senhor Jesus, o pastor das nossas almas, ele também passa aqui nessa noite, derramando do seu óleo, enchendo o seu coração do azeite, do Espírito Santo. Basta que você abra o seu coração e deixe o Senhor entrar para encher e transbordar o seu coração no óleo, do azeite. Amém. Glória a Deus.